propósito, então, do sabão dos lavandeiros, sobre a limpeza, a pureza, a purificação espiritual, Nós vimos lá em Mateus que tudo que é ruim, faz o que? Brota do coração do homem. O pecado, a desobediência, a prostituição, tudo vem da onde, irmãos? Do interior do homem. E nós devemos fazer o que, irmãos? Nós devemos cuidar com o nosso coração, a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá quem, irmãos? Ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. E aqui em Salmo capítulo 73, olha só o que a Asaf escreveu, Eu gosto muito desse versículo. O versículo de número 28, Asaf entende assim, mas para mim, o que diz aí, irmãos? Bom é aproximar-me de Deus. Olha aqui para a irmã Dani, irmãos. Deus, Ele é bom. É um Deus que cura. É um Deus que perdoa, é um Deus que nos dá um novo nome, é um Deus que nos prepara a morada, é um Deus, irmãos, que se apresenta como um abrigo, um rochedo, uma fortaleza no dia mau, no dia de luta. Então o nosso Deus, Ele é bom. Muitas pessoas lá fora, elas olham para o mundo, elas olham, irmãos, para a situação do mundo e elas dizem, meu Deus, se Deus existe, por que de tanta morte? Por que de tanta violência? Por que pai mata filho, filho mata pai? Por que tanta desgraça nesse mundo? Porque as pessoas estão longe de quem? De Deus. Irmãos, longe de Deus, nós não prestamos. Longe de Deus, irmãos, não se aproveita nada de nós. Eu lembro quando eu não tinha Jesus, meu Deus, eu era uma pessoa assim, desbocada, com a boca suja, sabe? Falava palavrões assim, misericórdia. Uma pessoa que brigava, xingava, Irmãos, coisas horríveis, que nem diz o pastor, a velha criatura, antes, sem Jesus fez. Coisas que não dá nem para falar, Não dá nem para, não se aproveita nada. Mas por quê? Porque está longe de Deus. Tudo aquilo de morte, de violência, de desgraça, brota porque estamos longe de Deus. Então Asaf entendeu, eu não preciso só entender que Deus é bom, porque Deus é Deus, irmãos, com a gente ou sem a gente. Deus é quem Ele é, comigo ou semigo, como eu digo, Mas para mim, Ele diz, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, faz total diferença. Eu me aproximo da vida. Eu me aproximo do médico, Jesus, Ele disse, eu vim não para os sãos, não para os sadios, mas eu vim como um médico para aquele que está, o que, irmãos? Doente. Amém? Então nós precisamos nos aproximar de Deus. Me aproximar de Deus é desfrutar da bondade de Deus. É provar, é conhecer, é viver, irmãos, tudo aquilo que Deus, Ele tem para a nossa vida. E quando eu digo, irmãos, em se aproximar de Deus, eu não estou falando da pessoa ir na igreja, porque tem muita gente que vai para a igreja, mas não encontra Deus. Tem muita gente que vai para a igreja, irmãos, mas o coração fica lá fora. A mente fica lá fora. É o crente girafa que está dentro, uma parte, Mas outra parte está o quê? Está lá fora. É o crente Raimundo, fica com o pé na igreja, mas o outro tem um
irmãos? Está no mundo, né? Então você precisa se aproximar 100% de Deus. Ele é o Deus da tua salvação. Ele é o teu socorro. Ele é a paz que você precisa. Ele tem a saúde para o teu corpo, para os teus ossos, para a tua mente. Amém? Para a tua alma. Ele é a cura para o nosso pecado. Ele é tudo que nós precisamos. Mas não basta só nós sabermos disso. Não basta. Nós temos que nos aproximar para viver isso, para provar isso, irmãos, de uma maneira real, palpável na nossa vida. A palavra de Deus diz: provai, sinta o sabor, o gosto, prova e veja que o Senhor é bom. Eu costumo dizer, irmãos, quem já fez frango assado aqui? Quem já fez frango assado, né? Aí, porque você já fez frango assado, porque você já comeu frango assado, todo frango tem o mesmo gosto? É assim, irmãos? Todo frango tem o mesmo gosto? Não. Tem uns frangos que só tem gosto por fora, por dentro não tem gosto. Não é assim, irmãos? Tem frango com toque de pimenta, com toque de limão, com alho, com alecrim, não é assim? O tempero faz total diferença. Eu brinco, já comprei frango recheado, até recheado com carne moída. Eu falei, meu Deus, que estranho. Frango temperado recheado com vaca. Estranho assim, não, irmãos? Mas eu só descobri isso, por quê? Porque eu provei. Então Deus ele quer, não que você só escute o testemunho do irmão que está do lado. Deus não quer que você olhe, leia a Bíblia, escute uma pregação e só ouça falar daquilo que Deus tem para você. Deus quer que você pegue, irmãos, e que você prove na tua vida. Que você desfrute na tua vida. Que você sirva, irmãos, como um testemunho vivo do poder de Deus, da bondade de Deus e o quê? E do milagre de Deus. Eu lembro, irmãos, a gente prega sobre cura porque a gente crê na Bíblia, né? E Jesus, ele nos dá saúde. Jesus, ele levou a nossa dor. Jesus, ele levou a nossa enfermidade. E pregar sobre cura, pregar sobre saúde, não é difícil. Não é difícil. Porque a Bíblia está cheia, a Bíblia está recheada. É só nós lermos, anotarmos, meditarmos. É fácil. Agora, uma pessoa que está com uma doença, que está com um sintoma no corpo, que está passando por uma luta, uma enfermidade no seu corpo, é diferente. Sim ou não? Uma coisa é eu dizer Jesus cura. Outra coisa, irmãos, é eu ser curado. Eu lembro uma vez, irmãos, eu estava até lá em Charqueadas, né? E eu comecei a ficar assim com a barriga inchada, estufada, comecei a sentir náusea, mal-estar. Eu falei, Deus, tô grávida, né? Tô grávida, as regras da mulher, né, parou. E aí eu falei, meu Deus, eu tô grávida, fiz o exame de sangue, nada, fiz o exame de farmácia, nada. Eu falei, bom, quando eu tava grávida da Ana também foi assim, né? Os exames tudo davam negativo, eu fui fazer uma ecografia, lá tava o bebê, né? Surpresa. Aí eu falei, de novo, não constou no exame, mas eu tô grávida. E aí eu fui fazer uma ecografia, achando, acreditando, por todos os sintomas, que ali eu ia ver um bebê, que eu estava grávida, né? Mas quando eu fiz a ultrassom, a médica, a doutora, ela falou assim, olha, tu não tá grávida,
tu tá com endometriose, tu tá com ovário policístico. Ela falou assim, ó, nem que você quisesse, no momento você poderia engravidar. Então, foi um susto, porque você acha que você vai ter uma notícia boa de uma criança, de um bebê, e você recebe o quê? Uma notícia ruim, de uma dor, de uma enfermidade, né, de um problema ali na saúde. Aí eu falei, opa, peraí, eu já preguei tantas vezes sobre cura. Eu creio na Bíblia, eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Aí eu falei, agora é a minha vez de viver a palavra. Agora é a minha vez de colocar a minha fé em ação. E aí, irmãos, eu comecei a pregar para mim mesmo. Porque pregar para o outro é fácil. Eu não estou sentindo a dor do outro. Eu não estou passando pela a luta do outro. Eu não estou no lugar do outro. Mas eu conheço alguém que se colocou no nosso lugar. Eu conheço alguém que sentiu as nossas dores, que levou as nossas enfermidades. Quem é esse alguém, irmãos? Jesus Cristo. E Ele é o nosso intercessor. Ele está ali, irmãos, lutando, orando por nós para que a gente vença as nossas batalhas. E aí eu falei, Deus, agora é eu e o Senhor. Não é só falar, mas agora é viver. E eu comecei a estudar, para acrescentar fé, para edificar a minha fé, para que a minha fé alcançasse o nível de receber o milagre. E eu orava, e eu estudava, e eu confessava, até o dia que chegou a reunião do missionário, e eu falei, eu vou fazer a oração da hemorrágica ao contrário. Ela ia estancar, né? Eu estava com tudo aquilo preso dentro do abdômen. Eu falei, não, eu vou ir, Deus vai limpar, vai normalizar tudo. E aí eu fui preparada, as mulheres entenderam, né? Aí eu fui preparada. E fui, irmãos, e fui com fé. E lá naquele momento, eu fui curada. Quando eu fui fazer o exame novamente, me encaminharam para a cirurgia, né? Eu falei para o pastor, já normalizou, já recebi o meu milagre, eu vou lá, vou tomar anestesia. Quando eles forem ver para remover, né? Aquele cisto, aquele pólipo, retirar tudo que estava trancando, quando eu for lá, eles vão olhar e vão dizer assim, está curado. Só que nem eu e nem o pastor não gostamos de agulha. Tem alguém que gosta aqui? É difícil, né, irmão? Só quem trabalha na área da saúde mesmo, né? É mais simpatizante com essas coisas. Aí o pastor falou assim, bom, se tu quer tomar anestesia de graça, essa é a tua fé. Tu já colocou a fé em ação, se fosse eu, cria que nem anestesia ia precisar. Aí eu cheguei lá, a doutora falou assim, não, tu fez um exame só, já faz um tempo. Então vamos, porque pelo SUS demora, né, irmãos? Então vamos fazer assim, ó, vamos refazer esse exame e vamos ver como é que tá. E se for preciso, a gente vai fazer a cirurgia. Aí a gente refez o exame, o que aconteceu? Não tinha mais nada, estava curado. E isso aconteceu lá em Charqueadas. Em seguida, quem é que Deus me deu? A Esther. Amém? Em seguida, Deus me deu a Esther. Mas eu tive, irmãos, que buscar. Eu tive que pregar para mim. Pregar contra aquele sintoma. Pregar contra o meu corpo. Pregar contra o natural, né? E dizer, não, eu não ando pelo que eu sinto. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu não sou dominado pelo natural. Mas o justo vive pela fé. E eu dizia, eu vivo pela fé. Amém? Então Deus quer que você se aproxime dele. Deus quer, irmãos, que você aproveite tudo aquilo que ele tem para você. Amém? Testemunho não é só para o irmão do lado. Testemunho não é só para um ou para outro. É para todos. Provai e vede. Jesus fez o convite. Provai e vede que o Senhor é o que, irmãos? É bom. Aí diz aqui, ó, mas para mim, bom é o que? Aproximar-me de Deus.
Aí ele diz, eu pus a minha confiança, a minha fé, a minha certeza, aonde? No Senhor. Para quê? Para anunciar todas as suas obras. Amém? Para servir como um testemunho vivo. Ei, olha aqui para mim. Está olhando para mim? É assim, ó. Bom é confiar em Deus. Bom é estar perto de Deus. A gente só ganha, irmãos, quando a gente está perto de Deus. Você pode olhar Deus, né, em forma de homem, através de Jesus. Todo aquele que se aproximou de Jesus, com o coração aberto, vivenciou milagre. Mas tem que ter o coração aberto. Tem que saber que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Aquela mulher que tinha hemorragia, a palavra diz que muitas pessoas tocavam, apertavam Jesus e nada acontecia. Mas aquela mulher que tinha o coração aberto, que creu que ali estava o Filho de Deus, ela tocou. E quando ela tocou, ela se aproximou, ela extraiu virtude. Ela extraiu poder para resolver o problema dela. E não era, irmãos, o problema de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Era um problema de 12 anos. De 12 anos. Mas foi resolvido em um encontro. Em um encontro com Jesus. Amém? Você não veio aqui na igreja, irmãos, para passear. Você não veio aqui na igreja para perder tempo, para assistir mais um culto, mais uma reunião, para ouvir a irmã Dani pregar, o obreiro pregar, para cantar os louvores, porque os louvores são bonitos. Não, você veio para se encontrar com Jesus. Se você abrir o teu coração, você encontra virtude, poder para resolver qualquer problema. Qualquer problema. Não importa o tamanho do problema, Deus é maior. Deus é maior. Amém? E quando a gente se afasta de Deus, o contrário também é verdade. Bom é estar perto de Deus. Ruim é estar longe de Deus. Asaf, ele chegou a essa conclusão que era bom estar perto de Deus, porque ele provou o contrário. E a Bíblia relata o que Asaf sentiu, né? Olha como é ruim estar longe de Deus. O versículo 16, Asaf diz assim, ó. Quando eu pensava em compreender isso, compreender a vida do ímpio, como é que o ímpio faz coisa errada e das coisas dão certo para ele? Quando eu fiquei pensando em compreender isto, o que Asaf disse? Fiquei de sobremodo. O que, irmãos? Perturbado. Irmãos, longe de Deus, nós ficamos perturbados. Longe da vida, nós só pensamos em morte. Longe da saúde, nós só pensamos em doença. É assim ou não é? Não temos que cuidar a nossa mente para não ficar perturbada, para não ficar pensando em doença, em problema. Temos que cuidar. Às vezes eu atendo pessoas, irmãos, eu falo, prego de Deus, de Jesus, e a pessoa fala assim, não, mas porque o médico disse, não, porque eu estou sentindo, não, porque a doença, não, porque ela fica pensando, remoendo o problema. Vou falar mais uma vez, longe de Deus, nós ficamos perturbados, ficamos tumultuados. Não é pouca coisa, não. Asaf disse de sobremodo perturbado. O que mais que acontece longe de Deus, irmãos? Versículo 21.
ele diz: assim o meu coração fez o que, irmãos? Se azedou. E ele dizia: eu sinto picadas nos meus rins, né? Ele ficou azedo, ele ficou amargo, ele ficou desgostoso com a vida. Mas por quê? Porque falta o sabor. Quem é que dá sabor para a nossa vida? Quem é? É Deus. A palavra diz, irmãos, em Salmos, que a palavra de Deus, ela é ao nosso paladar doce como o mel. Sem a palavra que adoça a nossa vida, a gente fica mal-humorado, a gente fica azedo. A gente afasta as pessoas de perto da gente. Porque quem é que gosta de estar perto de uma pessoa azeda? Quem é que gosta? Vai afastando, vai colocando todo mundo para correr. E aquela pessoa vai se isolando no azedume dela. E é tão sério isso que num problema na alma, um desgosto, né, uma falta de sabor, ele dizia: eu sinto picadas nos meus rins. E tem pessoa que está lá, o coração está pedindo socorro. O coração acelera, dá uns coice, dá umas fisgadas, né? Mas por que às vezes? Por causa do emocional. Por estar muitas vezes distante de Deus. Então ele disse: eu fiquei perturbado, eu fiquei azedo, eu senti pontadas no meu interior. E o versículo 22 diz: assim eu me embruteci, fiquei chucro, né? Fiquei duro e nada sabia, ficou com a mente, o entendimento cauterizado. E diz: e era como um animal perante ti. Ficou como um animal. O animal é irracional. Não pensa o que faz. Não é assim? O animal dá coice. Dá ou não dá? Dá coice. Dá mordida. Age por instinto, age sem pensar. Tudo isso aconteceu por ele se afastar de quem, irmãos? De Deus. Mas o contrário também é verdade. Ele estava nessa situação. Por que eu saí da presença de Deus? Por que eu me afastei de Deus? Olha tudo que aconteceu. Mas no versículo 17, ele diz assim, ó: até que eu entrei aonde? No santuário de Deus. Então entendi, já não era mais como um animal irracional, mas eu entendi o fim deles. Ele entendeu o que ia acontecer com o ímpio. Ele entendeu que a situação do ímpio tinha que estar onde? Na mão de Deus. Ele não estava nem cuidando da vida dele, estava querendo cuidar da vida do outro, né? Mas quando ele entrou na presença de Deus, ele encontrou o que, irmãos? Resposta para as dúvidas dele. Ele encontrou resposta para os dilemas dele. E quando nós entramos na presença de Deus, irmãos, nós encontramos resposta. Lá em Isaías diz que o nosso Deus, ele é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O conselho, a direção, a orientação, o ensinamento que você precisa, você não vai encontrar lá fora. Você não vai encontrar em outro lugar que não seja aqui, ó, na presença de Deus. Você viu por que eu estou batendo em cima, colocando os livros da Bíblia, dizendo: irmãos, conhece a palavra de Deus.
Porque você não vai encontrar resposta fora, irmãos. Você vai encontrar a resposta aqui, na palavra de Deus. É aqui, na palavra de Deus, que você vai encontrar a resposta, que você vai encontrar a solução. Irmãos, a palavra de Deus é tão viva, que se tu abrir o teu coração hoje e pedir para Deus uma resposta, você vai achar uma referência bíblica. Deus vai te dar uma referência bíblica, e essa referência bíblica vai encaixar igual uma luva. Só vai faltar dizer o teu nome, o número do teu RG e do teu CPF. Quem já passou por isso? Irmã, eu li e parecia que tinha sido escrito para mim. Foi escrito hoje de manhã, irmãos? Foi escrito hoje de manhã? Não. Mas é tão real, é tão verdadeiro. Billy Graham diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de manhã. Ninguém sabe o que vai sair no jornal de manhã, as notícias de manhã. Mas Deus sabe tudo. E já colocou tudo que nós precisamos. Aonde? Aqui. Então aqui é bom buscar resposta. Aqui eu encontro resposta quando eu me aproximo de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, irmãos, Deus limpa o meu coração daquela perturbação, daquele azedume, né? Que eu estava igual um animal, mas Deus me transforma num ser racional. E aí no versículo de número 1, diz assim, verdadeiramente, não precisa ter dúvida nenhuma, amém? Verdadeiramente, bom é Deus. Mas quem é que desfruta da bondade de Deus? Aí Deus fala, é bom para com Israel. Quem prova da bondade de Deus, irmãos, é o povo de Deus. É aquele que tem comunhão, é aquele que está perto, é aquele que se aproxima. É esse que desfruta da bondade de Deus. E aí diz, e bom para com quem? Com os limpos de coração. Por que é importante esse propósito da limpeza espiritual? De ter um coração limpo? Porque se eu sujo o meu coração, o que eu faço? Eu bloqueio a bondade de Deus na minha vida. Não vou abrir, mas um versículo bem conhecido, anota aí para você ler em casa. Isaías 59, versículo 2, diz o quê? Que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se você tiver, irmãos, dentro da igreja, vivendo na prática do pecado, vivendo uma vida de iniquidade, você vai colocar uma barreira e vai impedir da bondade de Deus chegar onde, irmãos? Na tua vida. Mantenha o teu coração limpo. Mantenha o teu coração puro. Analisa o teu coração. Analisar o coração não é só para dia de ceia, irmãos. Não é só para dia de ceia, não. Analisa o teu coração. Tem pecado. O pecado te separa de Deus. Senhor, me perdoa. Me santifica. Me purifica. Quando Davi entendeu, irmãos, que tinha pecado, ele fez uma oração de arrependimento. Ele disse, Deus, me limpa, me purifica. E eu ficarei puro, me lava. E eu ficarei mais branco do que, irmãos, do que a neve. Deus tem o poder de te dar uma vida nova. Mas para você viver uma vida nova, você vai ter que deixar o velho e o antigo de lado.
Amém? Falei para os irmãos, eu era uma pessoa desbocada. Uma coisa feia para homem falar, imagina uma menina. Me converti com 16 anos, irmãos. Imagina uma menina, uma adolescente falando certas coisas. Mas quando Deus ele nos limpa, a gente não consegue mais repetir as mesmas palavras. Aquilo já não cabe mais na gente. Não cabe mais no nosso vocabulário. Por quê? Porque eu me esforcei para ser assim? Não, porque Deus me limpou. Não, porque Deus me tirou. Amém, irmãos? É o que diz a palavra. Se o Filho te libertar verdadeiramente para sempre, você vai ser o quê? Você vai ser livre. Amém? Então, para nós terminar, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com o seu povo e para com os limpos de coração. Amém?